Oman Onitsha Ure Aum Ajé Baba Onitsha Ure Oberi Oman Onitsha Axé para todos, que Oxalá nos abençoe. Hoje a nossa primeira aula online, mas a nossa 8ª aula do UPT, né? Hoje o assunto é sobre o orixá Oxalá, Oxalufã, Oxaguiã, e a gente vai falar sobre esse orixá maravilhoso na nossa vida, responsável pela nossa calmaria, pela nossa paz. Tem alguns itãs muito bonitos sobre Oxalá, sobre Oxalufã e Guiã. Tem um, inclusive, de Xangô Airá, que eu já contei para vocês, né, sobre ele ter ficado um tempo preso na masmorra de Xangô, e sem Xangô saber, na verdade, os soldados de Xangô capturaram Oxalá e levaram ele para a masmorra do castelo de Xangô, sem Xangô saber que ele estava preso, né? Airá, que era o servo leal, né, braço direito de Xangô, vai fazer uma de suas rondas no castelo e resolve ir à masmorra do castelo, né? E quando ele chega na masmorra, ele vê que Oxalá está preso na masmorra do castelo, e aí nesse momento ele solta, e como Oxalá estava muito fraco para andar, porque fazia muitos anos que ele estava preso na masmorra, Airá carrega ele nas costas até o seu reino, né? Então, por isso, até hoje, quando você vai num xirê de candomblé, numa gira de candomblé, em que vem Oxalá e vem Airá, ele, quando vai ocorrer a desincorporação do orixá, Airá carrega ele nas costas, né? Carrega Oxalá nas costas. E então a gente tem esse itã aí que fala de Oxalá e Airá numa situação que é uma das representatividades mais vistas hoje no candomblé, dentro de um itã contado, né? E que o seu xirê conta essas histórias, né? Mas vamos lá. Então, hoje é o nosso 8º encontro, como eu falei para vocês, né? Oxalá é o orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. Apresenta-se de duas maneiras: moço, chamado Oxaguiã, identificado no jogo de búzios pelo Odu Ejonilê, e velho, chamado Oxalufã, identificado pelo Odu Ofum. Lembre-se disso, jovem, chamado Oxaguiã, identificado no jogo de búzios pelo Odu Ejonilê, e velho, chamado Oxalufã, identificado pelo Odu Ofum. No candomblé, este é representado material e imaterialmente pelo assentamento sagrado denominado Ibá, né? Ibá de Oxalá. Ibá, para quem não conhece, é o assentamento que é feito do santo na camarinha, no candomblé. Quando você é feito no santo, quando você tem um santo, e é dado esse santo orixá para você, é feito um Ibá desse orixá. E é sentado, né? Então, é o Ibá de Oxalá, né? Os símbolos de Oxaguian são o Idá, que é o Idá é a espada, mão de pilão e um escudo. O símbolo de Oxalufã é uma espécie de cajado em metal chamado opachorô. Então, Idá, mão de pilão e escudo é Guiã, né? E a gente vê geralmente com o escudo e com a espada, que é o Idá e o escudo. E o Oxalufã é o opachorô. Acho que vocês já devem ter visto o opachorô. Inclusive está na foto de entrada da aula,
que é o que ele carrega na mão, né? A cor de Oxaguian é o branco levemente mesclado com azul turquesa. A de Oxalufã é somente branco. O dia consagrado para ambos é a sexta-feira, né? Então é o dia de hoje, sexta-feira consagrada a Oxalá, né? Oxalá, quando é feito o santo de um filho que é de Oxalá, eu acho que eu já devo até ter comentado isso com vocês, ele é o único que sai do roncó, quando vem ser apresentado na sala, né, quando o orixá é apresentado pela primeira vez, que ele sai na sala de candomblé, ele sai todo branco. A única coisa que o santo aceita de cor diferente do branco é o ecodidé. O ecodidé é a pena vermelha que vai na cabeça, né, que é aquela pena que vem na cabeça. Aquilo chama-se ecodidé. E é a única coisa de cor diferente que o santo aceita, que o Oxalá aceita quando ele sai na sala. Mas, fora isso, o restante é branco. É sempre o branco que vem representando o Oxalá. Então, quando você vê um filho de Oxalá, mesmo que ele saia tal e faça tudo, quando ele vem com a roupa, vestido, né, do santo, do orixá, ele vem todo de branco, e aí a única coisa que tem de cor diferente é o ecodidé, que é a pena vermelha, certo? A gente vai ter depois a oportunidade de falar sobre o ecodidé também, e sobre esses que é feito que é usado na feitura do santo, mas isso é para uma próxima aula, num próximo assunto. Né? A saudação é Epababá. Oxalá é considerado e cultuado como o maior e mais respeitado dentre todos os orixás do panteão africano. Simboliza a paz, é o pai maior das nações nas religiões de tradição africana. É calmo, sereno, pacificador. É criador e, portanto, é respeitado por todos os orixás e todas as nações. A Oxalá pertence os olhos que veem tudo, né? Então, Oxalá, ele tem essa calmaria, né? Ele traz consigo essa calmaria, né? Quando Oxalá vem em terra, quando Oxalá se faz presente, ele traz consigo esse ar de calma, de tranquilidade, de serenidade, né? E aí ele foi, né? Pertence aos olhos que veem tudo, ou seja, ele está sempre ele está sobre todos, né? Ele é o pai de todos os orixás, né? E quando dá-se a criação do mundo, ele é uma figura muito importante nessa situação de quando a gente conta o ditado dos orixás que vêm para a Terra. Então, Oxalá, ele está acima dessa situação, acima de qualquer coisa. É o pai maior mesmo, é o paizão. E aí vamos ver aí as características dos filhos de Oxalá. Uma das características dos filhos de Oxalá é marcar naturalmente sua presença por onde passam, pois tem a aura de autoridade e poder do orixá maior da Umbanda e do Candomblé. Brilham com facilidade em qualquer ambiente, tanto pelo porte sempre altivo como pelo dom da palavra, que geralmente está associado a este orixá. Os filhos de Oxalá geralmente são cuidadosos e generosos, e um pouco perfeccionistas e detalhistas ao extremo. Geralmente, o filho de Oxalá é alegre, gosta profundamente da vida, é falador, brincalhão e fanfarrão. Ao mesmo tempo, é idealista, defendendo os injustiçados, os fracos e os... Orgulhoso, é sedento por feitos gloriosos, como todos os guerreiros, mesmo que em função de atos caridosos pelos quais são conhecidos. Curioso, especialmente aqueles que têm como orixá de cabeça o jovem Oxaguian, e dados à liberdade em todos os sentidos. Apreciam o amor livre, detestam ser mandados, podem se tornar pais excelentes e mães muito amorosas, dedicam-se com carinho a ternura às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e gostam da companhia delas. A maioria das vezes, ou seja, criança para Oxalá é sem comentário, né? Ele tem essa característica mesmo de paizão, então ele se dá muito bem mesmo com crianças, né? Tem esse amor fraternal dentro dele e paternal dentro dele, né? Aqueles que têm a versão mais velha do Oxalá, ou seja, que são os Oxalufã, que tem a versão que é conhecido como Oxalufã, o velho Oxalufã, né? Pode se tornar um pouco impacientes com crianças, porque é uma figura oposta à situação, né? É mais velha, mais irritada, mais
das características de uma pessoa realmente mais velha, né? Então, bem ancião mesmo, e aí tem um pouquinho de diferença nessa situação. Relaciona-se com facilidade com os filhos de outros orixás, mas é sabido por todos aqueles que frequentam os terreiros de Umbanda e Candomblé que os filhos de Oxalá têm sempre uma certa prevenção em relação às pessoas a quem não conhecem muito bem e demoram a estabelecer confiança em alguém. Mas quando se torna amigo, é um grande companheiro. Ou seja, ele confia desconfiando, né? Até que você não consiga provar para ele que realmente você é de um grau de confiança dele, que realmente ele pode confiar em você, que realmente você pode fazer parte do círculo de pessoas como amigo, até então ele te aceita, vai te tratar bem, mas ele vai ser sempre um pé atrás com você. Mas depois que você passar essa barreira e você conseguir provar para ele que você tem ou merece a confiança dele, ele se torna um grande amigo e aí é parceria mesmo, né? Assim. Oxalá é sincretizado com Jesus Cristo. No sincretismo religioso, encontramos as seguintes formas: Oxalá, orixá maior do candomblé de Umbanda, sincretizado com Jesus Cristo. Oxalufã, sincretizado com Jesus no Monte das Oliveiras. Oxaguian, Oxalá menino, que é sincretizado com o menino Jesus de Praga. É como eu digo para você, para mim, dentro do entendimento, o sincretismo ele é um só, é Jesus Cristo. Oxalá, Jesus Cristo, tá? Por necessidade do ser humano de começar a contemplar algumas das situações, começaram a comparar algumas coisas. Então, aqui falar, Xalufã é sincretizado com Jesus no Monte das Oliveiras, tá? Jesus no Monte das Oliveiras não é o mesmo Jesus que estava sei lá, em outro lugar. Não, é o mesmo, mas é já vem para um âmbito já mais humano da situação de colocar essa comparação. A mesma coisa de Guian, né, que é comparado ao menino Jesus de Praga, mas Guian, na verdade, Oxalá ele é o mesmo em 3 versões, a gente tem que entender isso, né? Ele é Oxalá velho, certo? Que é Lofã, é uma situação mais anciã de Oxalá, mais velha de Oxalá. Oxalá e Oxaguian, que é uma versão nova, né? Mas eles são sincretizados em Jesus Cristo. Oxalá, para quem é filho desse orixá, ele vai sincretizar em Jesus Cristo dentro do que a gente entende no contexto de vinda dos escravos para cá e da forma que eles tinham de contemplar esse orixá na hora que eles sincretizaram as imagens católicas. Então, o sincretismo de Oxalá, para mim, o que é válido, e dentro da história do que é válido é Jesus Cristo. Então, dentro de uma prova, dentro do contexto, qual é o sincretismo de Oxalá, Guian, Lufã? Jesus Cristo. Ponto. E final, certo? É isso que a gente vai usar. Por quê? Porque muito de alguns orixás de que a gente vai ver ainda para frente, não existia o sincretismo quando os velhos, os negros escravos vieram para cá, e esses orixás, eles são orixás um pouco mais novo dentro do panteão de orixás que a gente tem aqui. Então, são orixás que o sincretismo dele foi mais dado pelo humano, na questão de ter um sincretismo com algum santo católico, do que propriamente dito do que foi sincretizado na época em que isso aconteceu de verdade, né? Que são os orixás mais conhecidos. Então, tem essa diferença. Então, quando a gente faz sincretismo de algum orixá com algum santo que a gente fica... então, a gente não é uma coisa que estava sincretizado na época dos escravos veio para cá, tá? Vou fazer uma paradinha aqui, aí eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? Quiser falar agora sobre isso, vamos lá. Tranquilo? Sem dúvidas? Eu tenho. Pode falar, Carol. No caso, assim, quando a gente fala de características, né, relacionado a um orixá, da onde surgiu isso? Porque se a gente for parar para pensar, nem todas as características batem de fato com a pessoa em si. Então, como é essa associação? Qual o histórico disso? Geralmente você vê que a pessoa ela não é filho de um orixá só, né? Geralmente ela tem mais de um orixá, ela tem um orixá de cabeça, que é o de frente dela. Vamos usar já o nosso filho de Oxalá que está aqui, né? O Bruno, por exemplo, ele tem Oxalá, que é o de cabeça dele, mas ele tem outro orixá
regente na linha dele. Então, não quer dizer que todas as características expostas aqui e escritas, né, que isso daqui é escrita pelo homem, tem que ser dessa forma. Ele vai herdar algumas coisas mais, outras coisas menos. Por quê? Porque ele vai trazer com ele a sua marca própria de característica, né? E você já ouviu falar daquela situação? Ouviu falar? Não. No nosso terreiro, por exemplo, a gente tem situações de pessoas que têm, por exemplo, dois orixás, que a gente chama, né, Meji, né, que é a pessoa, vamos supor, Oxum e Iemanjá, né? A gente tem, como eu entendo assim, que o orixá, a gente tem o orixá como uma família. Vamos supor que, no caso do Bruno, ele tenha, de repente, Oxalá como o pai dele mesmo, é o pai de sangue dele, mas ele tem um tio bem próximo com quem ele se dá muito bem, que é Ogum, né? E por essa característica, ele herda algumas características desse orixá. Isso é comum acontecer. Não é uma coisa de falar assim, nossa, mas eu sou filho de Oxalá, mas algumas dessas características, ou muitas dessas características, não me englobam. Sim, você pode ter uma só, de todas essas características, de repente você tem uma característica dessa que é mais forte, mas essa característica que você tem desse orixá, ela é marcante na sua vida. Ela é como se fosse um DNA seu, como se fosse uma marca sua, para te falar, olha, eu tenho esse DNA dessa situação. Deu para entender, Carolzinha? Eu entendi. Então, porque assim, olha, entenda da seguinte forma, né? Nós, por muitas vezes, e aí é um assunto que a gente vai falar lá na frente, lá, algumas pessoas, ela tem uma coisa na cabeça dela, no ori dela, que chama. Vamos supor, quando a pessoa tem uma briga ainda dos orixás, que a pessoa ainda não tem um orixá definido na sua cabeça, no seu ori, principalmente isso, tá? Então, tem gente que, por exemplo, poxa, ainda você tem, por exemplo, vamos falar do guia aqui. O guia, ele tem Oxóssi, Yansan e Oxum, certo? A gente está falando de 3 orixás aqui, e 3 orixás totalmente opostos, tá? Para quem Yansan é o oposto de Oxum, certo? E é o oposto de Oxóssi, né? A gente tem 3 orixás diferentes na cabeça de uma pessoa. Yansan, guerra, barraco. Barraco, guerra, não vou, não Com vou ficar respeito, mais respeito. quieto, lógico. Não vou ficar quieto, não vou deixar quieto, não, né? Aí a gente tem Oxum, né? Que não consegue guardar a língua dentro da boca, né? Né? Quer falar, quer, né? E por trás dela tem todo esse amor de mãe de Oxum, né? E a gente tem Oxóssi, caçador, inteligência, né? Que é outra situação. Mas, por exemplo, dentro do Itã de Oxum e Oxóssi, eles se apartam totalmente. Quem que é o orixá que é filho de Oxum e Oxóssi? Quem pode falar aí? Ninguém sabe arriscar? Então vamos lá. O orixá filho de Oxum e Oxóssi é Logunedé, certo? Logunedé, ele é um orixá filho de Oxum e Oxóssi. Tanto há diversidade entre os orixás que Logunedé, dizem que Logunedé, ele é 6 meses caçador, que é o lado de Oxóssi, e 6 meses ele é rio, que é o lado de Oxum, né? Porque eles tiveram um problema e se dividiram nessa situação aí, né? Então, eles são o oposto. Apesar de terem tido um filho que é Logunedé, eles são o oposto dessa situação, né? Então, a gente nunca vai ter, apesar de ser filho, por exemplo, eu sou filho de Xangô, né? E assim, eu tenho esse jeitão meu aí, pá, de ser legal, bem Xangô, né? A Ganju aí, que ainda é o Xangô velho ainda, né? Quem não sabe, quando a pessoa fala assim, ó, ele é de Xangô a Ganju, é tipo como se ele fosse o Xalufã do Xangô, sabe? O velhão lá do Xangô. Ranzinza mesmo, né? Assim, mas
eu tenho, às vezes, acontece o lado de Oxum tocar, e aí vinha aquela parte, né, mais mole, mais caridosa, mas geralmente quem está à frente é Xangô, que está tomando a frente e está fazendo essa regência, né? Aquele dom de falar, não, é autoritário, é rei, é a palavra, não querer receber ordem, não querer, às vezes, uma segunda opinião, tomar conta. Já tem gente que ela tem uma característica mais puxada de uma outra situação, né? E é normal, não é porque a pessoa, porque tem gente que fala, né? Por exemplo, características e tem testes que as pessoas fazem no Facebook para descobrir o orixá da pessoa, né? Então você responde umas perguntinhas lá imbecil e aí, você é filho de sei lá quem, né? Por exemplo, se eu chegar hoje para jogar búzios no Pai de Santo, eu ia falar, você é filho de Xangô, porque eu sou gordo, né? É o biotipo de Xangô, né? Ter uma estrutura diferente, né? Forte, né? O filho de Xangô não é gordo, é forte, é diferente. É vocês que confundem as coisas, né? Então, ele tem essa característica. Já os filhos de Oxóssi é tudo raquítico, magrelo, entendeu? Tudo fino mesmo. É a característica de Oxóssi, fraco, entendeu? Não aguenta com os machados, não, entendeu? Não vem pra cima que não tem, não. É machado. O Gil tá com o orixá errado, então. O Gil, acho que é o olho dele que deu seta para um lado errado e pegou um orixá de repente, entendeu? Mas a característica não quer, vamos supor, tem que ser assim, tem que ser assado. Por exemplo, eu conheço o filho de Ogum, que é filho de Ogum, que não tem praticamente característica nenhuma de Ogum, mas é filho de Ogum. Né? E já outros que querem ser filho de Ogum, mas é filho de Oxalá. Certo? Mais alguém? Dúvida? Pode perguntar, gente. Vamos lá. Tá tudo certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém mais? Eu tenho Não, então vamos lá. Pode falar, pode falar. Ô pai, aí no caso, vamos supor, né? A gente não pode considerar, então, que essas três fases de Oxalá, né? Não são qualidades, como a gente pode ver com o Exu, Ogum. É uma qualidade sim, tá, Carol? É uma qualidade? É uma qualidade, por quê? Porque dentro do... assim, entenda assim, existem orixás, por exemplo, que têm várias qualidades, várias e várias e várias, né? Por exemplo, vamos falar, já que a gente está falando de Yansan, vamos falar de Yansan, né? Yansan tem muitas qualidades de Yansan, muitas qualidades de Yansan. Yansan do balé, né? E um monte de qualidade de Yansan. Oxum também tem muita qualidade. E alguns orixás, por exemplo, não tem tanta qualidade. Por exemplo, Iroko tem duas qualidades, se eu não me engano. Logunedé, ele não tem qualidade, tá? Logunedé não tem qualidade. Oxalá é Olufã ou Guiã, né? Então, você vai ver o filho de Oxalá, ele é Lufã ou Guiã, e é uma qualidade sim. Por quê? Porque quando a pessoa é feita de Oxalá no candomblé, ele vai sair com a qualidade. Por exemplo, se ele for Guiã, ele vai sair como Oxalá Guiã. Se ele for Lufã, ele vai sair como Lufã. E é uma qualidade dada para ele sim. Quando você vê sair num xirê, por exemplo, se você lá no Pai Sidney, vamos usar esse exemplo que é o mais claro que a gente tem. Lá no Pai Sidney, quando a gente vê a saída de Oxalá, você pode ver que vem Lufã, vem Guiã, vem tudo junto. Porque é Oxalá, é o momento de Oxalá ali naquele momento. Mas sim, existe a qualidade. E até o jeito de dançar e o jeito de trazer o instrumento é diferente. Né? Eu tinha entendido então, que ele era o único que não tinha. Mas, exatamente. Assim, são totalmente diferentes, né? Oposto total, né? Totalmente, porque... E assim, é engraçado, porque você olhar um filho de Guiã e você olhar um filho de Lufã, é bem nítido essa situação de você entender a diferença de um para o outro. O arquétipo é diferente. Por exemplo, quem nunca viu Oxum ou Pará, quando ela vem em terra, muitos se confundem com Yansan. Muitos se confundem. Quando Oxum ou Pará vem em terra, muitos se confundem. Por quê? Porque Oxum ou Pará é Oxum da guerra. E ela vem do mesmo jeito que você vê Yansan vindo. Então, tem muita gente que fala, nossa, mas ele tem Oxum, Yansan. Não, é Oxum Pará, é diferente. Mas, se tratando de Oxum e Yansan, a gente tem N qualidades de
desses orixás, que diferenciam pela cor da roupa que usa, pelo tipo de laço que é feito, pelo instrumento que traz na mão, por várias situações. Oxalá, Lufan, Guiã, né? E aí é muito fácil também da gente identificar um do outro. É muito fácil. Você vai ver que, né? Você nunca vai ver o Oxalá vindo no fã dançando. Você vai ver ele caminhando com o Pachorô na frente, né? E o Alá, e aí é desse jeito. Já o Guiana, o Guiana ele dança, ele pula. No Xirê de Guiana, ele vai para a guerra. Não sei se você vê um momento que ele pula com o pé só e ele sai né? Então, aquele ali é um momento que ele está indo para a guerra, né? Que ele está levantando a espada e está indo para a guerra, né? E já Lufan, ele é totalmente oposto a isso, é totalmente oposto à situação. Então, é qualidade. Lufan é uma qualidade, Guian é uma qualidade de Oxalá. É qualidade, sim. Pai, Mais alguém? eu, Lívia. Pode falar, Livinha. Por que na Umbanda, Oxalá é o único que aparece a qualidade na confirmação e os outros orixás a gente não sabe qual é a qualidade? Eu vou responder para você. Porque quando vem a pessoa de Oxalufã e quando vem a pessoa de Oxaguiã, é muito fácil de você já saber qual é um ou qual é o outro, entendeu? É muito fácil de distinguir, porque eles são o oposto totalmente, como a gente estava falando. Quando você vê o Oxaguiã vir, a postura de Oxaguiã quando vem, ela é totalmente oposta à postura de Lufã. Então, é muito fácil a gente saber, você é Lufã e você é Guiã, né? Diferente dos outros orixás, que vai dar a qualidade dele dentro do roncó. Não quer dizer... Oi, pode falar. Lago, é que no candomblé também você não sabe a qualidade quando você faz o santo, né? É só para Oxalá, Oxalufã e Oxaguiano também, né? Desculpa, Dai, tá bem baixo o seu microfone, não entendi muito bem. Tá melhor agora? Agora melhorou. Então, é porque no candomblé também você não sabe a qualidade do seu santo quando você faz ele, né? Só de Oxalá, Oxalufã e Oxaguiano também, né? Exato, exatamente isso. Ele, na verdade, quando vocês aí, a Dai pode me ajudar com essa parte aí, vocês perceberam que quando é saída de um orixá, vamos dar um exemplo aqui, quando foi saída da Yansan, da nossa mãe de santo, lá no candomblé, você vê que tem um momento que chama uma pessoa para apadrinhar esse orixá? Vocês perceberam isso? Né? No caso da nossa mãe, foi o rapaz lá, o Alexandre lá, e ele foi o padrinho da mãe de santo, né? E o orixá faz o cochicho no ouvido dele, não sei se vocês veem esse momento aí, né? Me corrija aí se eu estiver errado, viu, Eked? Nesse momento, o orixá dá a qualidade dele, tá? Ele vai dar, na verdade, o grito dele, né? A gente chama de... Meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui agora. Me ajuda aí, Eked, quando é o... Eu também esqueci o nome. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu também esqueci tem um nome, isso daí eu esqueci o nome agora, mas tem um nome que é dado, que é o... Meu Deus do céu. Calma aí, eu que faço. É o nome que é dado, que é quando o orixá fala... Tem o Orucó. O Oruncó. Isso. Então, nesse momento, ele dá o grito dele, o brado dele, né, de orixá. E nesse momento a gente sabe a qualidade real do orixá. Mas Lufan e Guian, Livinha, respondendo, ele realmente vai ser o mais fácil e ele sempre vai vir já na qualidade dele, dentro da Umbanda, do Candomblé. Ele já sai, ele já é bem nítido essa situação de... Até porque é um orixá que não tem 300 mil qualidades para a gente ficar esperando a qualidade que ele vai assumir dentro do panteão dele. Ele já vem com isso determinado no DNA dele. Então, quem é filho desse orixá já eu sou Lufan ou eu sou Guian, não tem conversa, não tem meio termo, entendeu? Não vai ter que esperar lá para dar qualidade lá na feitura de santo dele. Ô pai, a Aidá também, né? Oi? A Aidá também, né?
Airá também. Airá, ele é um orixá, tá? Tem gente que fala... É que, na verdade, no Brasil existem algumas coisas que foram tragas da... É que, assim, o candomblé, ele não nasceu na África, né? E vocês sabem muito bem disso. O candomblé, ele nasceu no Brasil, né? Ele foi levado para a África, na verdade, né? O candomblé, ele existia a religião de matriz africana lá, ele vem para o Brasil, o candomblé é formado e organizado no Brasil, e daí ele volta para a África, e muitos africanos vieram para cá para aprender o candomblé, para poder levar para lá essa situação, né? E Airá, ele, nesse tanque que eu contei agora, fala que ele não era um orixá. Na verdade, foi dado o orixá para ele quando ele tira Oxalá da masmorra e que leva ele para a cidade dele de volta, né? Então, como Xangô tinha todos os pratos, as coisas, os ribás dele feito oval, na gamela feito oval, Airá, ele vem com toda a situação redonda, né? Então, tudo que é de Airá é redondo. E ele leva o branco de Oxalá e ele leva o marrom de Xangô, né? Então, aqui no Brasil tem gente que dá a Airá como uma qualidade de Xangô, mas na verdade a Airá, ele é um orixá, ele tem sua história, ele tem o seu Itã, ele tem a sua vivência, ele tem a sua história, mas em muitas casas ele é dado como uma qualidade de Xangô, mas na verdade ele é um orixá, né? Mas muitas casas eles podem ser cultuados juntos, até porque é muito parecido a situação dos dois. Mas Airá é um orixá e Xangô é um outro orixá. Mas aqui no Brasil, muitas casas a gente tem a qualidade dada como Xangô Airá, por exemplo, mas Airá é um orixá, né? Dúvidas? Mais alguém? Gente, eu não estou olhando o chat, tá? Então, assim, se vocês estão mandando pergunta no chat, eu não estou olhando agora. Eu só estou batendo esse papo aqui mesmo, porque senão a tela fica muito complicada aqui para mim. Eu sou filho de Xangô, não sou filho de Oxóssi, não. Pode falar, Brunão. Não, falando-se de Umbanda, a nossa mãe de santo, ela tem como saber a qualidade de orixá de um filho, sem ter essa saída? Jogo de búzios. Jogando um búzio, alguma coisa? Então, a mãe de santo, nossa, assim, ela foi feita no candomblé agora, ela vai dar a obrigação dela de 1 ano, né? E quando ela tiver os 7 anos de obrigação dada dentro do candomblé, ela recebe a mão de Ifá, né? Que a mão de Ifá é a mão de búzios, de adivinhação, o orixá da adivinhação, o orixá que dá a leitura dos búzios, né? Só com 7 anos, que é quando a pessoa recebe realmente o DK e o Ifá. Sim, ela pode saber através se tiver a necessidade de que seja dito, né? Então, se tem um filho que tem a necessidade de que seja exposto para ela, por algum motivo, que aquele filho, ele tem a necessidade de ser identificado já a qualidade do orixá dele, pode ser dado para ela sim, pode ser dado por uma entidade, de repente, que faz essa comunicação. Geralmente ela tem o seu tranca-rua, que é o dono da casa, então é o Exu, que é um Exu de comunicação, ela tem a Camilinha, que é o Ibeji dela, que é o Irê dela também, que é a comunicação com o orixá, e são só esses dois que conseguem fazer a comunicação para os orixás, para trazer as conversas e as palavras, e ela pode, nesse momento, ser notificada, sim, se há necessidade, mas isso é geralmente quando é um caso geralmente muito atípico, de alguma coisa que tem que ser separada para não ter problema, né? E aí é feito dessa forma. É que tem gente que tem muita ansiedade com as coisas, gente, né? A gente tem que, às vezes, ter uma certa calmaria em alguma coisa. Eu, por exemplo, me aquieto com o Xangô. Ele me satisfaz totalmente, cara. Eu não... Se um dia ele tiver que dar uma qualidade para mim, tiver essa necessidade, beleza, eu vou aceitar, mas é um outro estágio, é uma outra etapa da vida, né? Mas tem gente que não, porque, assim, a partir do momento que você tem certeza e sabe a qualidade do seu santo, algumas coisas você já não pode fazer mesmo, né? É aquela situação da gente saber, beleza, eu fazia, mas eu não sabia que estava errado. O perdão, ele existe, porque o orixá, ele sabe disso, né? Ele sabe que você não está fazendo algo por maldade, vamos dizer assim. Agora, a partir do momento que você sabe e faz,
você está errando, né? Porque você está fazendo algo que você sabe que não pode ser feito e você está fazendo. E isso é muito grave para quem, por exemplo, Xangô Baru, que é uma qualidade de Xangô, ele não pode comer quiabo, que é o prato principal de Xangô. E para Baru, a qualidade de Xangô Baru é a quizila de Baru, entendeu? Então, se o filho for identificado como qualidade de Xangô, Xangô Baru, o amalá dele não pode, na verdade, nem é amalá, porque ele não tem quiabo na sua comida, não vai quiabo na sua comida, né? E o tratamento dele é diferente. Então, qualidade de santo, quando ela é dada para o filho, ela tem que ser cumprida. E quando você tem a qualidade, você sabe das suas quisilas, das coisas que te trazem problema, você tem que cumprir, porque se você quiser pagar para ver, você vai ter o troco, pode ter certeza. Mais alguém? Não? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui nos filhos dos orixás, né? São também pessoas de grande capacidade de liderança, tornando-se, não raras vezes, líderes em suas comunidades ou no ambiente de trabalho, pois inspiram com muita força através do seu discurso. Os filhos de Oxaguian são bons oradores e falam muito bem na maioria das vezes. Podem também ter talento especial para a escrita. Os filhos de Oxalá são calmos, responsáveis, reservados e de muita confiança. Seus ideais normalmente são elevados até o fim, mesmo que todas as pessoas sejam contrárias às suas opiniões e projetos, né? Gostam de dominar e liderar as pessoas, especialmente as filhas desse orixá. Então, para homem, de repente, é uma característica que não se engloba muito, mas para mulher, porque a mulher já tem isso dentro dela, né, de querer mandar, de querer a posse. E quando é filha desse orixá, isso aumenta aí, né? Em contrapartida, são muito delicadas, caprichosas, mantendo tudo sempre bonito e limpo, com beleza, harmonia e carinho. Respeitam todos, mas exigem ser respeitadas, caso contrário, não há diálogo possível. Isso daí é característica de Guian, viu? Nossa, você é louco. Os filhos de Oxalá geralmente perdoam facilmente, sabem ver que sentimentos negativos só atrasam, sabem conquistar com seu jeitinho elegante, refinado e sincero. São calmos e dóceis, na maioria das vezes, andam com uma postura reta que representa a sua natural elegância. Têm gostos caros e apreciam especialmente um bom vinho. A velhice tende a tornar os filhos de Xalufã irritados e rabugentos. Para aqueles que têm a versão mais jovem, Oxaguian, a idade pode trazer mais concentração e geralmente os filhos desse orixá alcançam a estabilidade financeira quando estão mais velhos. Ou seja, se é filho de Oxaguian e é novo, não reclama que você ainda está na miséria, que ainda tem um tempo ainda para você alcançar a sua estabilidade financeira ainda, né? Geralmente isso que é mais velho, né? O mais velho pode ser com 80, 90, 100, não sei, né? Depende do quanto. Os filhos de Oxalá são vaidosos, sempre preocupados com em ostentar boa aparência e em serem agradáveis. As filhas de Oxalá são boas mães e esposas, embora às vezes se mostrem um pouco dominadoras e ciumentas. Também gostam de apresentar-se bem, embora discretamente. Aí estão algumas características dos filhos de Oxalá. Os filhos de Oxalá de todos os outros orixás devem guardar a sexta-feira como um dia consagrado ao orixá maior, e por esta razão todos devem vestir branco e não comer carne, especialmente carnes vermelhas. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui nessa leitura, porque eu conheço até hoje pessoas que, apesar de não serem filhas de Oxalá, mesmo não sendo filha do orixá Oxalá, na sexta-feira, além de usar o branco, que é essencial a todos nós que somos da Umbanda, independente de ser filho de Oxalá ou não, ainda não, eles mantêm o preceito da carne, bebida, essas coisas todas, eles guardam essa sexta-feira muito seriamente, principalmente os mais velhos nessa religião. E principalmente os filhos, é muito importante esse preceito a Oxalá nesse dia, né? Então, assim, não é imposto, como nada é imposto, mas é uma situação bem bacana, porque é o dia
seu orixá, do seu pai de cabeça, né? Esse dia tanto marcado dentro da religião, não só do candomblé, da umbanda, né, das religiões de matrizes, e geralmente, às vezes você fala, cara, esse cara deve ser um bandista, porque toda sexta-feira ele vem de branco para trabalhar, então é uma característica meio marcante das pessoas nessa sexta-feira usar o branco, usar essas roupas mais claras, certo? Nesse dia, a maioria das pessoas ligadas a Umbanda ou Candomblé acendem velas brancas pedindo proteção ao Oxalá. É excelente dia para tomar um banho energizante de alecrim da cabeça aos pés. Na verdade, filho de Oxalá tomar banho de Oxalá na sexta-feira, né? Aí pronto, aí não acorda mesmo, porque é bem calmante, né? Então, toma um banho de alecrim. Alecrim tem as propriedades bem energéticas, bem ativas. O dia da semana é sexta-feira. As cores: o branco leitoso para o Xalufã e para o Xaguiã, o azul turquesa é aceito juntamente com o branco. Então, o único qualidade de Oxalá que aceita usar uma cor misturada é o Guiã, e vem com o azul turquesa, né? Misturado ao branco dele, tá? As oferendas principais é o milho branco, o inhame pilado, pombo e vela branca, né? Então, essas aí são as oferendas principais para Oxalá. As ervas sagradas: o tapete de Oxalá, que é tradicionalmente conhecido como boldo, né? O alecrim e o manjericão. Essas são as principais ervas de Oxalá, né? O boldo, inclusive, que é o tapete de Oxalá, ele é usado praticamente em todas as ocasiões em que é feita alguma coisa para Oxalá. É uma erva muito comum, né, de se achar. E muita gente, quando fala, eu preciso do tapete de Oxalá, é o boldo, é simplesmente o boldo que é usado para essa situação. E é muito comum, né? O alá, que é esse pano branco, né? E aí a gente tem a representatividade na imagem aí de Oxalufã, né? Com o Pachorô na mão, e os outros orixás, né? Tem o Xangozão ali, que está puxando a fila aqui do lado de cá, segurando o Alá, e os demais ali, né? Então, ali a gente tem o Alá, representa a própria criação, está intimamente relacionado com a concepção de cada ser. É a síntese do poder criador masculino. A sua função primeira já remete ao seu significado profundo. A ação de cobrir não evoca somente proteção e zelo, denota a atividade masculina no ato sexual. No Xirê, Oxalá é homenageado por último, porque é o grande símbolo da síntese de todas as origens. Ele representa a totalidade, o único orixá que, como Exu, reside em todos os seres humanos. Todos são seus filhos, todos são seus irmãos, já que a humanidade vive sob o mesmo teto, o grande Alá, que nos cobre e protege o céu. Né? Então, dito que Oxalá e Exu é o orixá que representa praticamente todos nós, né? Até pela história da criação, a gente tem a representatividade do encontro, de uma certa forma, de Oxalá e Exu. E a gente fala aqui de Exu orixá, né? Mas dentro disso a gente tem Exu, entidade catiço, que ainda faz essa ligação de levar aos orixás a comunicação de tudo isso, né? Então, geralmente, quando a gente vê Lufã, Oxalá sair, a gente vê o Alá, que é esse pano branco que sai cobrindo, protegendo. Vocês podem prestar atenção que quando é feita a consagração de algum filho na Umbanda, alguma coisa, ele vai sair com o Alá coberto, né? O Alá vai sair coberto, ele vai sair coberto com o Alá, que já é a representatividade maior do orixá Oxalá, referente àquilo que está sendo feito, né? A aprovação disso. Vamos falar um pouco agora de... Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilos? Não? Não? Tranquilo?
Bom, tá bombando aqui o chat, mas depois eu vou ler o chat no final, a gente vê se tem alguma coisa lá para a gente responder aqui. Agora vamos aqui. O Xavier é um jovem guerreiro combativo. Normalmente tem boa aparência. Podem ser altos, baixos. Baixos fica pelo N, né? Fortes e magros, pois seu arquétipo não o traduz. Não é agressivo nem brutal. Teimosos, individualistas e altruístas. Não despreza o sexo e cultiva o amor livre. É alegre, gosta profundamente da vida, é falador, brincalhão e ao mesmo tempo tem muita seriedade e não perdoa a injustiça. Ao mesmo tempo é idealista, defendendo os injustiçados, os fracos e os oprimidos. Orgulhosos, gostam da boa briga e pela boa causa, às vezes uma espécie de Dom Quixote. Os seus pensamentos originais geralmente antecipam os da sua época, e ele é o nascente e o dono das manhãs. Né? Então, cara, é assim, é engraçado como você vê, e aí voltando um pouco no assunto do arquétipo do orixá sobre a pessoa física, né, sobre a nossa matéria. Eu lendo tudo isso que está descrito aqui sobre as características do filho de Chaguian, eu vejo o Henry completamente aqui, dentro do que eu conheço ele, dentro do que ele representa, né, todas as características aqui são bem englobadas nele, nessa situação, né. E isso é engraçado, e é normal, porque muitas vezes a gente representa tudo isso dentro desse arquétipo que a gente carrega do orixá, e é muito forte isso, né? E por muitas vezes a gente, por exemplo, a mãe de santo, a sabedoria é tão grande, né? E quando algum filho faz alguma coisa, e às vezes a gente que puta, cara folgado, pelo amor de Deus, eu vou lá, né? Que é a nossa situação, a mãe já fala, ai, é filho de Xangô, é assim mesmo. É filho de Guiã, é assim mesmo. E é verdade, porque muitas vezes a gente quer impor a nossa situação como uma verdade absoluta, né? Muitas vezes a gente não pensa antes de falar, então a gente quer tomar a primeira ação e a posse da voz de tomar a frente de fazer alguma coisa, mas esse intuito, ele, né, não é pensado, ele não tem essa meticulosidade de pensar antes de agir. E aí a gente está colocando isso na frente. Não que, e aí eu vou deixar bem claro, justifique os erros, tá? Não justifique, não, eu errei, mas é porque eu sou filho de Xangô, não. Você errou porque você é cabeça dura mesmo, porque você quis errar. Mas muitas vezes transparece esse arquétipo do orixá na nossa pessoa, né, em matéria. E é muito legal isso também, porque é uma forma da gente se espelhar no nosso ori, né, no nosso orixá. É muito bonito isso, de ver isso. Eu fico, às vezes, prestando atenção dentro da gira, nos filhos, e fico olhando, né, e é engraçado como que a característica do orixá se faz presente nos filhos, ali, naquele momento, né, de cada um. É muito engraçado. E é muito bonito de se ver, porque eu tenho dó de quando a pessoa renega o orixá que é dado para ela. Isso acho que é o maior desprezo que a pessoa pode ter pela sua própria raiz, né, pela sua própria fonte, assim dizendo, né, a vida. E é muito bonito também quando a pessoa nasce ali e ela aceita, e isso emociona, contagia, porque muitas vezes a pessoa algo inexplicável, porque só quem está no momento para poder falar e sentir a verdadeira sensação de poder descobrir e falar, nossa, esse orixá é meu pai, né? Esse orixá é minha mãe, esse orixá, ele faz parte da minha vida, e a gente, nesse momento, o que já era próximo torna-se unha e carne, é uma coisa só, junta, né? E não faz mais, não é separado, é tudo um só, né? Então, se alguém tentar arrancar isso de você, é como se estivesse arrancando um pedaço seu, tirando uma parte sua de dentro de você. E o orixá, ele é tudo na nossa vida, ele é o nosso caminho, ele é a nossa saúde, ele é a nossa inteligência, né? Ele é tudo na nossa vida. Então, não tem como a gente renegar o orixá. Não, eu vou só cultuar meu orixá aqui no dia da minha umbandinha, nos 15 dias, cada 15 dias. Não, o orixá, ele é na sua vida todos os dias. O Oxalá não é só na sua vida, só na sexta-feira, assim como o Exu não é só na segunda-feira,
assim como o Xangô não é só na quarta-feira, não, ele é orixá todos os dias na sua vida, né? E ele se faz presente todos os dias na sua vida. E isso é muito importante, isso é muito importante. Entenda que quando você erra e você acha que está enganando alguém, você está enganando a você mesmo, porque esse orixá se faz presente em todos os momentos. Então, a parte de você enganar alguém não é você enganar alguém, é você se enganar de verdade, né? Porque aquilo está sendo visto, de uma certa forma. E aí, gente, dúvidas? Tem algumas coisas que a gente pega sobre aula, por exemplo. Algumas coisas que vem aqui na hora que eu vou fazer a prova de vocês. Você imagina que quando eu vou fazer a prova, eu pego todos esses PowerPoint e vou tudo de novo passando, lendo, vendo, fazendo, tal, para montar a prova de vocês, né? Para ver, voltar, tal, fazer tudo aquilo, né? E é assim que eu faço a aula. Então, é legal. Então a gente pensa com todo carinho de, poxa, vou colocar essa pergunta aqui que eu tenho certeza que ninguém vai errar. Aí você vai lá, todo mundo vai errar a pergunta. E, cara, é engraçado, porque tá ali, de repente a gente, quando vai fazer uma revisão, a gente vai mostrar a prova de novo, a gente fala, nossa, tava ali na cara, eu não consegui entender essa pergunta. Porque muitas vezes a gente não presta atenção também, a gente na hora não está prestando atenção em outra coisa. Eu aprendo muito mais de ouvir do que de ler, né? Olha lá, a Vivi já pegou a Bíblia dos Orixás ali, ó. É... Vamos lá, já que você pegou a Bíblia, Vivi, o que eu tinha pedido na última aula? Bom, você pediu para a gente achar um Itã do Oxalá, e aí podia ser do Oxaguião ou do Oxalufã, ou de um outro orixá que esse orixá aparecesse na história. Legal, legal. E você tem ele aí? Fácil, Vivi? Tenho. Eu separei. Tem? Tenho. Eu separei dois do Oxaguiã, que eu achei Tá, interessante. Que um tá, conta a história da cabeça dele, né? De por que aparece aquele ponto azul na guia. tá, E a outra é porque que ele tem a fama de guerrear pela paz. certo. E pode escolher, pode mandar qualquer um dos dois, você vai ler pra gente aí. E pode escolher um que você gostou mais e vamos falar sobre esse um pouquinho aí. Tá, então eu vou pegar Eu vou pegar o da guerra aqui. Não, pera. Tá. Peraí. Não, vou pegar da cabeça nova. Que chama A Jagunã Ganha uma Cabeça Nova. Posso ler? Pode ler. A Jagunã nasceu de Obatalá. Só de Obatalá. Nasceu no Igebim, num caramujo. Logo que nasceu, a Jagunã se revoltou. A Jagunã não tinha ori, não tinha cabeça e andava pela vida sem destino certo. Um dia, quase louco, encontrou Ori na estrada. E Ori fez para a Jagunã uma cabeça branca. Era de inhame pilado sua cabeça. Mas a cabeça de inhame esquentava muito, e a Jagunã sofria torturantes dores de cabeça. De outra feita, lá ia pela estrada. A Jagunã, padecendo de seus males, quando se encontrou com Iku, a morte. Iku se pôs a dançar para a Jagunã e se ofereceu para dar a ele outro ori. Oxaguiã, com medo, recusou prontamente. Mas era tão insuportável o calor que ele sentia que, para não poder recusar por muito tempo a oferta, Iku prometeu-lhe um ori negro. Iku ofereceu-lhe um ori frio, e ele aceitou. A sorte de Jagunã, contudo, não mudou. Era fria e dolorida essa cabeça negra. Mas pior era o terror que não o abandonava, de sentir-se perseguido por 1000 sombras. Eram as sombras da morte em sua cabeça fria. Então surgiu Ogum e deu sua espada a Jagunã.
E com a espada ele afugentou a morte e as suas sombras. Ogum fez o que pôde para socorrer o amigo, com a faca retirando o ori frio grudado no ori quente. Na operação de Ogum, as duas cabeças se fundiram e o ori de Oxaguian ficou azulado. Um novo ori, nem muito quente, nem muito frio. Uma cabeça quente não funciona bem, uma cabeça fria também não. Foi o que se aprendeu com a aventura de Ajagunã. Finalmente, a vida de Ajagunã se normalizou. Com a ajuda de Ogum, mais uma vez, o orixá aprendeu todas as artes bélicas e assim venceu na vida muitas batalhas e guerras. Hoje, o seu nome, com o nome de Ogum, é relembrado entre os dos mais destemidos generais. E foi assim que o Oxaguian foi chamado Ajagunã, título do mais valente entre todos os guerreiros. É isso. A questão desse Itã é que conta que, na verdade, diz a lenda, né, o Itã, que Oxaguian nasceu de um caramujo, né? E quando o Oxaguian nasceu, ele não tinha cabeça. Ele nasceu sem cabeça e vagava pelo mundo sem cabeça. Num determinado momento, né, faça uma cabeça de pilão, de inhame pilado, né, para dar para ele. Só que era muito quente e aí tornava ele um orixá muito agressivo, né, muito quente. No momento que é dada a cabeça preta, que é dada a outra cabeça, Ogum, de uma certa forma, tenta tirar a cabeça para ficar uma só. Mas ele não consegue e acaba fundindo as duas cabeças, a branca, e aí torna-se o azul. Mas também, nesse momento, torna-se o equilíbrio do frio com o quente. E aí fica no momento na dosagem certa. E aí ele consegue caminhar com isso. Mas, por esse lado, ele tem a hostilidade da guerra, de Ogum, né, que é dado para ele. Por isso que ele traz consigo o Idá, que é a espada. Né? E é um guerreiro nato. Guian é um guerreiro nato. Né? Ele é guerreiro mesmo. Vivi, obrigado. Você entendeu o Itã ou não? Oi, não, eu entendi sim, entendi isso, que essa questão do equilíbrio, né, e dessa questão de guerrear que vem do Ogum. Entendi. Isso, exatamente. Ele tem isso muito forte, tanto é que ele é como se fosse um braço direito de Ogum na guerra, né? Eles têm essa proximidade muito grande de Guian e Ogum. Obrigado, Vivi. Obrigadão. Obrigado mesmo. De nada. E quem mais? E você trouxe um ponto, Bruno? Trouxe um Itã? Ah, tá com a folha ali. Tá Você trouxe aqui, qual? O mesmo? Não, mesmo? eu trouxe o da galinha da Angola, a criação. Há muito tempo, a morte instalou-se numa cidade e dali não quis mais ir embora. A mortandade que ele provocava era sem tamanho, todas as pessoas do lugar estavam apavoradas. A cada instante, tombava mais um morto. Para a morte, não fazia diferença alguma, se era homem, mulher, velho, adulto ou criança. A população desesperada recorreu a Oxalá para que ajudasse o povo daquela cidade. Oxalá então mandou que fizesse oferendas e que ofertassem uma galinha preta e um pó de giz, o efum. Fizeram tudo como ele ordenava, e com o efum pintaram as pontas das penas da galinha preta e em seguida soltaram no mercado. Quando a morte viu aquele estranho bicho, ela se assustou e foi-se embora, deixando em paz o povo daquela cidade. Foi assim que Oxalá fez surgir a galinha da Angola. Desde então, as Iaôs são pintadas como ela, para que todos se lembrem da sabedoria de Oxalá e da sua compaixão. Show. E tudo isso tem um significado mesmo, né? Opa, E é na sua qualidade, sim. Pode falar, Bruno. quando a pessoa está fazendo a saída no candomblé, aquelas pintas brancas no corpo dela tem relação com esse Tã que eu li? E total relação, total. Se a gente está falando que se o Adoshi cair, a pessoa entregue à morte, a ideia das pintas é para afastar Espantar a morte. esse momento daquele momento da saída do orixá, entendeu?
Por isso que vem dessa forma, né? Então, ele faz total sentido as pintinhas brancas no ponto, no corpo do Yaô, que sai na sala, que é para espantar Iku mesmo, né, nesse momento da saída. Né? É tão complexo, e a gente acha que não é, mas é muito complexo. Cada pintura, cada canto, cada ponto, cada ferramenta, roupa, ela tem um significado dentro disso tudo. Ela tem um porquê de acontecer, né? E ela é muito importante nisso tudo. Da saída do filho para a sala, de como é feito. Então, ele tem tudo isso. Ela tem toda essa situação. Vou mandar para ti depois, isso daí. Certo, gente? Muito obrigado a todos. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe. Eu acho que a aula fluiu bem bacana mesmo, foi bacana. A gente conseguiu desenvolver muito bem. Agradeço o empenho, aí, a dedicação e o tempinho de todos. E espero que não tenha ficado dúvida para ninguém. Se ficou também, a gente tira aí no UPT, grupo UPT do WhatsApp, as dúvidas que ficarem, tá? Não esqueçam de mandar os itãs lá para mim, e aí a gente vai se falando. Certo? Axé a Perfeito. todos. Axé, pai. Xangô abençoe a todos. Bença, pai, axé. Xangô abençoe, axé. Bênção, boa noite. Boa noite, pai. Bênção, pai. Boa noite. Boa noite a todos. Bênção, pai. Tchau, tchau. Boa noite. Xangô abençoe. Tchau, tchau. Benção, pai. Boa noite. Bom fim de semana.